Olá, colegas! Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o uso da ferramenta do Jamboard, tá? O Jamboard é um aplicativo disponível nas contas Gmail de todas as pessoas que as têm. Muito bem. Onde eu encontro essa ferramenta? Muito bem, estou aqui na página inicial do meu e-mail da Gmail e aqui no canto superior direito, onde eu tenho o Google Apps, basta eu clicar sobre o Google Apps e selecionar a ferramenta Jamboard. Jamboard está aqui, esse J, né, de Jamboard, coloridinho. Eu vou clicar sobre ele e ele vai me direcionar, então, para a página de Jamboard, tá? Essa é a minha página inicial do Jamboard, onde eu já tenho vários arquivos, mas eu vou, então, iniciar com vocês um arquivo em branco. Aonde eu encontro esse arquivo em branco? Eu encontro esse arquivo em branco nesse canto inferior, aqui na parte direita, ó, nesse sinal de mais colorido, onde diz Novo Jam. Eu clico sobre esse sinal de mais e ele vai me direcionar, então, para um arquivo em branco. Um arquivo em branco, ou, né, ele é chamado de Jam. Todo arquivo feito no Jamboard ele é chamado de Jam. Muito bem, eu tenho aqui, então, um arquivo limpo que eu posso, então, fazer com ele o que eu quiser. Vamos conhecer, então, essa ferramenta um pouquinho? Vamos lá, então, aqui, ó. Página superior, né? Parte superior da página, no canto esquerdo, é onde a gente vai nomear esse Jam. Então, é sempre importante a gente nomear os arquivos para que depois a gente os encontre com mais facilidade. Eu vou chamar ele de teste do curso, tá? Vou dar um OK e o nome automaticamente já apareceu ali. Eu tenho aqui, ainda na parte superior, a barra de frames. Neste momento, eu só estou com um frame de 1 aberto. O Jamboard me permite criar até 20 frames em cada arquivo, tá? Frames são páginas, são quadros, tá bom? Então, aqui, nessa flecha que está indicando aqui para o lado direito, é onde eu consigo criar o frame, tá vendo? Ó, cada vez que eu clico, ele cria um frame novo. E eu consigo, então, ir até 20. Vou retornar para o frame de número 1. Reparem que agora eu tenho modificações. Eu tenho um frame de 6. E eu já consigo, então, ó, expandir a minha barra de frames. Depois eu vou trabalhar um pouquinho com vocês, mostrando esses 3 pontinhos, mas assim que eu tiver alguma coisa nestes frames. Este outro sinal ainda na parte superior, ele me permite apresentar direto em uma reunião, né? Quando a gente está trabalhando em uma reunião online, usando somente este ícone aqui, eu já apresento o meu dia numa reunião. Esses 3 pontinhos, eles escondem sempre algumas coisas, né? Como renomear, fazer download como PDF, salvar um frame com uma imagem, remover, né? Excluir, fazer uma cópia e ainda ajuda feedback e histórico de versões. E o botão azul é o compartilhamento, que é um dos botões mais importantes da ferramenta. Mas a gente retorna nessa parte superior quando a gente já tiver alguma coisa nesse nosso frame. Na próxima linha, né, eu tenho, então, as flechinhas de desfazer e refazer, o zoom, o definir um plano de fundo. Plano de fundo é quando eu utilizo uma imagem, que o próprio Google aqui apresenta algumas já imagens prontas, mas eu também posso definir, escolher a imagem que eu quero, e ela fica estática, ela não pode ser removida, ela não pode ser mexida, tá? Por isso que é bem importante a gente trabalhar com planos de fundo. Vamos lá. O que eu tenho de opções de planos de fundo? Vou clicar sobre ele. Ó, eu tenho o pontilhado, eu tenho as linhas, eu tenho o quadriculado branco, eu tenho o quadriculado cinza e eu tenho 2 cores sólidas, o azul e o preto. Essas são as opções que já vêm dentro da ferramenta. E eu ainda tenho essa opção de escolher uma imagem para colocá-la como plano de fundo. Eu clico sobre aquele ícone, ele vai me transportar para essa janela, aonde eu posso fazer um upload, né, dessa imagem que eu quero, ou eu posso ter o endereço dela e vir direto no URL e colocar.
Eu posso usar a câmera fazendo uma foto, tá, para colocá-la como plano de fundo. Eu posso ainda pesquisar nas imagens do Google, diretamente aqui, dentro da ferramenta. Eu posso ainda buscar esta imagem dentro do Google Drive e ainda dentro do Google Fotos, certo? Se eu já escolhi algumas imagens, né, que eu já deixei prontas. Neste caso, eu vou fazer uma pesquisa rapidinha aqui. Vou buscar por uma floresta encantada. Tá? Vou botar desenho, porque eu sempre gosto de trabalhar com imagens, desenho. Então, eu estou fazendo uma atividade, eu queria uma imagem de uma floresta encantada. E o Google já me traz, então, aqui algumas opções para me utilizar. Reparem, gente, que as opções não são muitas. Por quê? Porque aqui são já as imagens licenciadas, tá? Quando a gente faz uma procura de imagens lá no Google Imagens, ó, reparem que eu tirei o nome de desenho, eu tenho mais opções. Então, lá eu tenho que ter o cuidado, porque tem muitas imagens que têm direitos autorais, certo? E nós temos que ter este cuidado ao lidar com as imagens. Então, vamos lá, eu vou escolher um plano de fundo para colocar nesse meu jam. Vamos ver. Só para a gente ver como é que fica. Ó, escolhi aquela imagem e coloquei-a como plano de fundo. Então, ela está aqui, gente. Ó, reparem que ela não é clicável, não é arrastável, certo? E limpar frame é quando eu quero limpar tudo que eu coloquei na tela. Muito bem, eu vou clicar nele. Limpar frame. Sim, o plano de fundo não sai. Então, é a única coisa que não é possível de remover de um Jamboard, de um arquivo de Jamboard. Como é que eu removo esse plano de fundo? Eu volto nele, ó, definir plano de fundo e vou na opção padrão, que é a opção em branco. Ó, se eu clico na opção padrão, ele volta para a minha página em branco. Eu vou trabalhar neste momento com vocês com essa página em branco, porque fica mais fácil de visualizar. E as ferramentas que eu tenho para trabalhar no Jamboard estão aqui na minha esquerda, ó, na lateral esquerda. Eu tenho canetas, 4 modelos e 6 cores, o que me permite fazer atividades de ligar, de preencher, de escrever, né? Escrever de próprio punho, tá? De pintar. Então, eu vou escolher uma caneta e uma cor. Ó, tá escolhido. E eu já estou com a caneta na mão. Então, ó, certo? E essa é a caneta, tem aqueles modelos e aquelas cores. Bom, como é que eu apago? Com a borracha, que está logo abaixo. Ó. Tudo que eu fizer de caneta, tá? Usando a caneta, eu consigo apagar com a borracha. O próximo é um selecionador, né? Quando começa a trabalhar com os próximos ícones, eu vou precisar desse selecionador. Então, vamos lá. Nota autoadesiva. São pequenas notinhas. Eu tenho ainda essas 6 cores para escolher, inclusive cor nenhuma, que ele fica com fundinho branco, né? O fundo transparente, tá? Onde eu posso escrever pequenas coisas, palavras, expressões e pequenas frases. A nota autoadesiva, gente, ela não é feita para te escrever um parágrafo. Então, vamos escrever aqui atividades incríveis. Muito bem. E eu salvo. Reparem que ele foi para a tela, mas ele não saiu daqui. Eu preciso cancelar para poder mover o que eu fiz, tá? Então, o que eu falei dessa flechinha anterior, ó, o selecionador? Eu agora, ó, consigo selecionar essa nota autoadesiva, levar para qualquer lugar da minha tela. Eu consigo aumentar, eu consigo diminuir, eu consigo girar. Ó, então, ele nos permite fazer quebra-cabeça, é bem bacana, porque a peça gira, tá? E nesses 3 pontinhos, eu ainda consigo editar, vai que eu queria trocar a cor, né? Eu vou editar, vou fazer verde, vou salvar, e ela já vai aparecer verde. Eu consigo ainda duplicar,
Ó, fazer duas notas exatamente iguais, isso aqui facilita muito quando a gente está fazendo alguma atividade com letrinhas, por exemplo, para o nosso aluno montar palavrinhas, e daí a gente faz a primeira letrinha e já deixa do tamanhinho que a gente quer, né? E daí, então, a gente só duplica e vai alterando, né? Vai editando a letrinha que tem dentro, tá? Vou mostrar para vocês, por exemplo. Deixa eu editar essa aqui. Ó, vou botar só uma letra aqui dentro. Letra A, por exemplo, tá? Ó, só a letra A. E eu quero que ele fique, ó, pequenininho, para que meu aluno possa montar palavrinhas. Muito bem. Agora eu duplico ela quantas vezes eu precisar, eu achar que eu vou precisar, ó. E então eu edito, gente, e altero a letrinha que tem dentro. Mas eu já tenho elas todas do mesmo tamanho. Ó, opa, cliquei na lateral, perdão. Ó, vou editar, vou botar a letra B. Vou salvar. Então, ó, já tenho a letra B. Vou editar essa aqui também. Com 2 cliques eu consigo editar também, tá, gente? Ó, 2 cliques sobre a notinha. Ó, eu consigo editá-la. Então, dessa forma, eu consigo fazer as notinhas autoadesivas do mesmo tamanho para que o meu aluno consiga arrastar e criar as palavrinhas. Depois eu tenho inserir imagens. Então, eu estou fazendo uma atividade que eu quero inserir imagens. Eu já posso ter essas imagens pré-selecionadas dentro do meu computador e fazer por upload. Ó, basta que eu procure. Ele vai abrir o meu computador, né, os meus arquivos. Vou aqui nas imagens. Ó, então, eu tenho, né, as opções de imagens, ó. Ah, era essa abelhinha, eu já tinha salvado ela antes. Muito bem, eu clico nela, coloco para abrir, e ela vai aparecer aqui na minha tela. Ó. Tá aqui a abelhinha, tá? E daí eu vou redimensionar, vou colocar no lugarzinho que eu quero que ela fique. Então, ó, ó, vamos continuar aqui. Era para ele escrever a abelha. Então, ó, o A, B. Daí, claro, depois tem que criar as outras letrinhas para dar certo, tá bom? E ainda, então, adicionar imagens, tem todo. Tem por URL, se eu já tiver um endereço, tem a imagem da câmera, quer fazer uma foto minha, tem a pesquisa de imagem direto do Google Drive e do Google Fotos. Bom, a gente sempre orienta a usar a pesquisa de imagens do Google, tá? Dentro da ferramenta, para que essas imagens já venham licenciadas. Então, ó, pesquisa de imagens e vou procurar uma abelha aqui dentro. Abelha, eu gosto de escrever desenho, porque eu prefiro que ele seja em desenho. PNG, porque é importante que ela tenha um fundinho transparente. Olha quantas opçõezinhas de abelha tem aqui, uma mais bonitinha que a outra. Olha isso, que bacana, tá? Então, fazer de conta, ó, essa abelhinha aqui. Vou inserir e ela vai aparecer aqui na minha tela. Eu vou aumentar, vou diminuir, vou posicionar aonde eu quero que ela fique. Muito bem. O próximo ícone, gente, são algumas formas, tá? Então, eu clico sobre ele e eu tenho 8 formas para estar utilizando na minha atividade, certo? Vamos fazer de conta que eu quero essa flecha, eu clico sobre ela, clico sobre a tela e a flecha aparece aqui. Reparem que ela já aparece toda pontilhada, ó. Esses pontos permitem, ó, com que a gente possa alterar a imagem. Se eu utilizar o ponto do canto, ela altera, né, dentro das mesmas proporções, ó, o cantinho que é essa bolinha. Se eu usar esses pontinhos quadrados, eu estou, então, só aumentando, no caso, ó, espichando o comprimento ou a largura. Quando eu uso autoformas, eu ainda consigo colocar aqui em cima, reparem, a cor da borda e a cor da forma. Então, eu vou botar a cor da forma primeiro, vou fazer ela vermelhinha, e reparem que eu deixei a bordinha preta. Então, se eu quiser também com a bordinha vermelhinha, basta eu ali, olha só. E daí, eu posso selecionar, inclinar e posicionar
aonde eu estou utilizando. A próxima opção, gente, é uma caixa de texto, tá? Mas também, aqui dá para a gente escrever parágrafos, tá? Mas o Jamboard, ele não é um editor de textos, certo? Se você quer editar, fazer um texto, utilize o Google Docs, que é mais apropriado, tá bom? Então, aqui a gente vai usar essa caixinha de texto para, sim, fazer alguns pequenos parágrafos, uma atividade, por exemplo, compartilhada, aonde eu coloquei os biomas brasileiros, por exemplo, e o meu aluno precisa colocar algumas características desse bioma, ele usa uma caixinha de texto para poder escrever essas características desse bioma, tá? Eu aqui vou só fazer uma frase qualquer. Os professores são incríveis. Ó, fiz a minha frase. Como é que eu organizo? Eu posso só puxar no cantinho e manter a proporção, mas eu posso usar, ó, e puxar lateralmente para organizar a minha frase numa linha. Tamanho de fonte, gente. Bom, aqui a gente não tem como escolher a fonte, essa é a única, e a gente não tem como escolher tamanho de fonte. A opção que eu tenho, ó, quando eu clico numa caixinha de texto, me aparece esse nome normal. Eu entro ali, eu tenho um estilo. Então, se eu usar exibição, ele fica bem grande. Título, um pouco menor. E assim, ó, subtítulo, um pouquinho menor. Até que eu chegue, por exemplo, na legenda, que é bem pequenininho, tá? Eu vou deixar a exibição normal. E eu posso alterar a cor desse texto. Vou fazer o texto azul. E ainda alinhar ele, tá? Ó, eu posso colocar no centro. Muito bem. Mas se eu utilizar, gente, a bolinha de baixo, eu também aumento nas proporções, ó, certo? E esses 3 pontinhos seguem aquela mesma função: editar, duplicar e excluir, tá? E ainda ordenar. Por que ordenar, gente? Ordenar é quando eu tenho uma imagem sobre a outra e eu quero botar uma em primeiro plano, tá? Deixa eu pegar essa flecha e colocar aqui, ó. Muito bem, ela está já na frente, porque eu a inseri depois. Mas eu vou clicar sobre ela e nos 3 pontinhos e ordenar. Ó, eu posso enviar ela para o fundo, trazer para frente, mover adiante, enviar para trás. Vou enviar para trás. Reparem que ela não foi diretamente para trás, porque ela está atrás, ó, de outras imagens que foram colocadas depois. Então, o Jamboard, ele tem essa função, que cada imagem inserida é uma ordem, tá? E quando eu vou enviar para trás, ele começa a fazer essa ordem decrescente, certo? Muito bem. Agora, eu tenho ainda a opção do laser. O laser, gente, é uma ferramenta de apresentação. Ó, eu estou destacando o trabalho que eu estou realizando com os meus alunos, tá bom? Muito bem. Agora eu vou, reparem que eu estou ó, com o laser ativado no meu mouse. Eu vou voltar lá no selecionador, muito bem, para poder utilizar aqui, ó. Eu já tenho o meu Jamboard pronto, era assim que eu queria, muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte de cima, ó, que é a barra de frames. Eu vou expandir ela. Reparem que o primeiro frame que eu fiz já está aqui, certo? Bom, o que eu posso mais fazer nesta barra de frames? Muitas coisas. Nos 3 pontinhos, eu posso duplicar este frame ou excluir. Ó, vou duplicá-lo e eu tenho 2 frames exatamente iguais. Essa função ajuda muito quando a gente faz uma atividade, por exemplo, e vai enviar para a nossa turma, aonde a gente quer que cada aluno trabalhe numa página específica, tá? Tu cria a página, tu duplica ela e tu nomeia, né? Que o João vai fazer a página 1, a Maria a página 2, o Paulo a página 3. Então, cada aluno tem a sua página para trabalhar, tá?
A gente faz muito isso com alunos pequenos, para que eles entendam onde que eles vão trabalhar. Então, eu dupliquei. Eu posso voltar lá nos 3 pontinhos, ó, e posso excluir, não é o caso. Esse sinalzinho de mais permite com que eu adicione um frame entre eles, ou na frente, ou entre eles. Ó. E eu adicionei um frame aqui, certo? Outra coisa ainda, eu segurando, ó, se eu segurar, eu seguro sobre ele, ó, seguro o mouse e arrasto, eu também modifico ele de posição. Então, essa é a barra de frames. Muito bem. Depois de mostrar da barra de frames, a gente ainda tem o botão compartilhar. Eu preciso entrar no compartilhamento e alterar o link, porque ele está restrito. Se eu mandar ele restrito, ninguém abre, ele é só meu. Então, eu preciso mudar para qualquer pessoa com o link. Qualquer pessoa com link pode ser um leitor ou pode ser um editor. Gente, o Jamboard, ele também não é uma apresentação, ele não é um slide, que eu vou mandar só para os meus alunos olharem, só verem, tá? Ele é uma ferramenta interativa. Então, eu preciso ter este pensamento e preparar atividades e jogos em que o meu aluno vai ser um editor, em que ele vai poder entrar neste frame e fazer o seu trabalho, fazer a sua parte, tá? Então, eu preciso mudar para editor. Muito bem. Alterei o link para editor, eu já posso copiá-lo, tá aqui, ó, copiar o link, concluir, e agora eu posso enviar este link. Se você trabalha com o seu aluno e você só tem o WhatsApp, basta copiar este link lá no WhatsApp, tá? Deixa eu mostrar para vocês. A gente está com o WhatsApp web aberto. E como eu já copiei o link, ó, eu vou acionar um grupo aqui que não tem problema, né, que as pessoas não vão estranhar eu estar mandando este link. Ó, copiei aqui, né, dei um Ctrl V e envio. Tá aqui o link do Jamboard que eu acabei de fazer, com edit, quer dizer, é para ser um editor. Muito bem. Vou retornar para o nosso arquivo. E a outra forma, gente, então, de compartilhamento, né, do Jam é diretamente no Google Classroom, tá? Então, eu preciso abrir o Google Classroom, o Google Sala de Aula. Eu vou retornar aqui, ó, nos apps. Vou abrir o Google Sala de Aula. Aqui. Uma turma que eu possa usar, né? Que não tenha também este problema. Vamos lá. Eu vou em atividades. Eu crio uma atividade. Ó, criar uma atividade. Eu preciso colocar um título, então eu vou chamar de atividade compartilhada. Eu preciso, nas instruções, gente, escrever tudo que seja necessário para o meu aluno saber como fazer essa atividade. Neste caso aqui eu não vou, né, fazer. E eu tenho as opções, ó. Como eu já tenho o link copiado, eu posso adicionar o link. Mas eu poderia, por exemplo, procurar no meu Drive essa atividade que eu acabei de fazer. Ou ainda, se eu tiver uma outra atividade, né, que não seria o caso agora, eu faço um upload de arquivo. Mas vamos lá, ó. Como eu já tenho o link copiado, eu vou colocar como link, vou adicioná-lo, e eu ainda escolho, ó, os alunos podem ver o arquivo, podem editar o arquivo, ou eu faço uma cópia para cada aluno. Nesse caso, eu vou deixar como editor. Se eu fizer uma cópia para cada aluno recebe só o seu. Ó, e eu vou criar a atividade.
Muito bem, atividade enviada para os meus alunos. Então é isso, gente. Até a próxima.